iniciar na consultoria financeira? Essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo bastante. E eu falo que a consultoria financeira é um dos nichos que te dá mais oportunidades, que é mais escasso e é onde os contadores têm mais oportunidades. Uma vez que as empresas precisam muito de ajuda dos contadores, precisam conhecer o seu negócio. Muitas pessoas começam uma empresa, né? Os empresários, eles começam a empreender apenas sabendo fazer a atividade deles, que é desenvolver produto ou serviço, ou vender, ou ser manicure, ou vender, né, no comércio. Ele simplesmente acha que é abrir as portas e funcionar. E o que acontece? Normalmente esse empresário, ele não domina as questões relacionadas com a organização empresarial. Por exemplo, qual que é o preço que ele vai cobrar? Qual que é o custo que ele tem? Qual que é a margem de lucro que ele deve obter? E como que ele vai conseguir manter essa empresa aberta? O maior erro é não fazer o planejamento de curto e longo prazo. Então, não entender, não ter um valor de capital de giro, faz com que a empresa ela corra um grande risco de não sobreviver nem no primeiro ano. Tanto é que a gente tem aí um cenário muito crítico, que as empresas fecham, né, em 5 anos, 60% das empresas. Você já deve ter ouvido esse dado por aí. E por que fecha tanto? Via de regra, é por não entender bem como organizar essa empresa. Não é por não saber fazer a atividade dele. Não é por não saber vender, não é por não saber desempenhar o serviço, porque via de regra, quando a pessoa abre uma empresa, ela sabe desenvolver aquela função. Mas muitas vezes é por elas não saber se posicionar no mercado e principalmente sobre como gerir esse negócio. Por quê? Veja bem, se a empresa ela não consegue entender qual que é o seu faturamento, qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo variável, a grande chance é ela não entender o panorama. Eu vou trazer um exemplo bem claro aqui para vocês. Certa vez eu estava fazendo uma consultoria que a empresa, ela não necessariamente, ela sabia até quanto vendia, mas ela não sabia quanto que era o seu custo, ela não sabia qual que era a sua margem, e ela não sabia o que fazer para essa empresa começar a vender mais. Qual que era o problema? Era o problema, o custo era muito alto? Não vendia o suficiente? Qual que era a dinâmica? Isso era um restaurante que recente tinha aberto ainda no tempo da pandemia. Então, o que que nós identificamos? Primeiro, o custo, sim, dava para a gente tentar buscar melhores fornecedores para reduzir o custo das mercadorias, né? No caso do restaurante, dos produtos vendidos. E também era necessário ela buscar formas de conseguir vender mais. Como que ela ia conseguir vender mais? Divulgando, fazendo eventos, fazendo parcerias. Então, assim, existe toda uma estratégia por trás que você pode indicar o caminho para esse cliente. E essa é a oportunidade que você tem para cobrar muito mais pelo seu serviço. Porque quando o cliente não tem esse tipo de auxílio, ele tem uma grande chance de não conseguir superar os desafios. Por quê? Porque ele precisa de uma ajuda especializada. Então, não são todos os empresários que às vezes param para estudar sobre isso, ou mesmo estudando, é necessário de alguém para ajudar, por quê? Porque ele precisa delegar essa função, porque isso é muito importante para o crescimento da empresa dele. Então, da mesma forma que a contabilidade ela é essencial, essa ajuda, esse auxílio relacionado com a consultoria vai dar todo um up para a empresa dele. Então, o que você precisa fazer? Organizar toda essa estrutura que a empresa tem, identificar qual que é o custo fixo, custo variável, qual que é o faturamento, qual que é a margem de lucro que a empresa tem, tá? Estou fazendo um entre parênteses aqui na parte da tributação, que muitas pessoas pensam até que restaurante é indústria, ou que incide serviço, né? Porque existe essa parte relacionada com serviço, mas restaurante tem a tributação de ICMS, tá? Então não é tributado nem ISS e nem indústria, né? Porque por mais que você modifique ali a natureza da comida, ela não é um processo de industrialização, tá? Você só, digamos, o restaurante só transforma o alimento para ser comestível, no caso. Então é bem importante entender, porque eu já recebi várias perguntas sobre isso, ok? Então, assim, a consultoria vai fazer você sair de uma atividade que, na contabilidade, o serviço é cada vez mais valorizado, pagam menos honorários, ficam disputando clientes para entregar um valor agregado. Mostrar para esse cliente como ele vai alavancar o negócio dele, toda uma perspectiva que ele não consegue enxergar sobre o próprio negócio. Se você não fizer isso, a grande chance que você tem de você se tornar no mercado mais um contador que não tem a confiança do cliente, que não ajuda o cliente a ter resultado, e, obviamente, com honorários cada vez mais baixos e se tornando desvalorizado. Então, é bem importante você aprender o básico, ter esse panorama para você começar a organizar a estrutura da empresa e conseguir ter resultados positivos. Aquele empresário engajado que quer esse teu acompanhamento vai pagar muito mais pelo seu trabalho e, além disso tudo, ele tem uma grande perspectiva de crescimento ao longo dos anos e, com isso, você vai conseguir
cobrar melhores honorários. Então, invista nisso, invista na consultoria. Aproveitando isso, já me segue lá no Instagram, @contadorabruna, para que a gente vá junto, tá? Nesse processo e você consiga aprender. E eu também tenho um curso específico sobre isso que vai te ajudar, que é voltado para o financeiro e para o tributário, que vai te abrir muitas janelas e oportunidades de aplicação no mercado. Então, aproveitando isso, já me segue aqui no canal, curte esse vídeo, deixa sua dúvida aqui embaixo que eu estarei respondendo. Bom, te espero nos demais vídeos que em breve estarão por aqui.